tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no nosso canal do YouTube. Se você não é inscrito, clique em se inscrever, dá um curtir, compartilhe esse vídeo, porque isso ajuda bastante a crescer o canal e me ajuda também a saber se vocês estão gostando e continuar esse trabalho. Então, hoje eu quero falar com você sobre sorte. Você acha que as pessoas têm sorte em trabalhar com papelaria personalizada e ganhar dinheiro? Vamos bater um papo sobre isso depois da vinheta. Muito bem, você acha que as pessoas têm sorte em trabalhar com papelaria personalizada e ganhar dinheiro? Você acha que a Tati tem sorte em trabalhar com papelaria personalizada e ganhar dinheiro? A gente ouve essa frase, né? Essa expressão sorte, geralmente quando as pessoas pensam que você conhece fulano, conhece cicrano, conhece beltrano e por isso você deu certo. Ou por uma inspiração divina, uma luz divina, você acabou tendo sorte e conseguiu fazer uma renda com papelaria personalizada. Confere isso que eu tô te falando. Você consegue se enxergar, né, nessa fala, nessa expressão? Eu já ouvi muitas pessoas falarem que a Tati dá sorte, mas eu não dou sorte para ninguém. Sorte é eu caminhar na rua e achar um dinheiro pelo chão perdido, mais de 50 reais, 100 reais, isso é sorte, e sem saber quem é o dono, porque se tiver com algum nome, com alguma conta, a gente ainda procura para saber o dono. Então, sorte não existe para ninguém. O que existe é indicação, o que existe é trabalho, o que existe é dedicação. E isso você vai conseguir conquistar com o tempo. Você só vai conseguir ter sorte na papelaria personalizada ou ser reconhecido na papelaria personalizada ou em qualquer outro ramo se você se dedicar ao seu trabalho. Ou seja, se você mesma encarar o seu trabalho como trabalho. As pessoas falam, a Tati tem sorte porque a Tati trabalha em casa, fica com o filho, consegue ficar com a casa, arruma a casa a hora que ela quer, trabalha a hora que ela quer e ainda ganha uma graninha, né? Mas eu não ganho uma graninha, eu tenho um salário bom com papelaria personalizada. Eu conquistei isso ao longo de mais de 7 anos de trabalho. As pessoas, quando veem a pessoa que está ganhando dinheiro com isso, fala, mas a pessoa tem sorte, mas não viu o nosso começo, não sabe como nós começamos, né? Contar rapidinho a minha história para você. Eu comecei na papelaria quando meu filho era pequeno, eu não tinha uma rede de apoio, eu falo isso bastante aqui. Então, quando ele dormia, na verdade, e aí eu ia aprender a fazer as coisas. E aí, antes de entrar na papelaria, eu nunca fiquei parada antes de entrar na papelaria, antes de parar de trabalhar fora com carteira assinada. Antes eu trabalhava em uma grande empresa, eu gerenciava uma grande equipe com mais de 30 pessoas e quando eu tive neném, eu decidi que eu ia ficar em casa. Mas como eu não consigo ficar parada, naquela época eu não tinha tanto tempo assim para trabalhar com papelaria, filho pequeno, casa, uma nova rotina, eu escrevia textos publicitários, né, na internet, escrevia para blogs, fazia redações, né, e fazia isso a hora que meu filho dormia. Até que veio o aniversário de um aninho de uma amiga nossa, da filhinha de uma amiga nossa, e eu vi na papelaria, eu vi ali umas coisas lindíssimas e eu vi na papelaria, então, uma nova oportunidade. E aí foi que eu comecei a fazer a papelaria do meu filho, né, de 1 ano do meu filho. E aí eu vi que não era tão fácil assim, não era tão simples quanto a gente julga, porque quando você olha um molde na internet, quando você vê um vídeo na internet, você acaba achando que é fácil e que eu vou conseguir. E aí quando você coloca em prática, você acaba tendo inúmeras dificuldades, porque não fica perfeito como aquele que você viu no aniversário. E aí o que você precisa fazer? Estudar, estudar e estudar e colocar em prática. E aí, com a sua dedicação e a sua persistência, você vai conseguir atingir um nível financeiro para que você consiga ter a sorte de trabalhar com papelaria personalizada em casa. E aí entra inúmeras outras questões, como a rotina, como a dedicação, como os horários regrados, as regras. E aí você acaba descobrindo
que muitas vezes você está vendendo o seu produto e você fala não tenho dinheiro no final do mês. O que aconteceu? Aconteceu que você não fez a administração correta do seu negócio. E aí quando você passa a entender tudo isso, quando você passa a entender que você precisa encarar o seu negócio como um negócio, que você precisa ter um controle financeiro, um controle administrativo de tudo que entra, de tudo que sai, de todas as suas compras, de todas as suas vendas, de todos os seus custos fixos, os seus custos variáveis e por aí vai, você acaba entendendo o que você precisa fazer para que você tenha sorte na sua papelaria personalizada. E não é sorte, é trabalho e dedicação. E você precisa sim ter essa rotina e você precisa sim ter essa dedicação, porque a maioria das empresas, elas que são abertas no Brasil, de microempreendedores assim como nós, elas vão à falência em um ano, né? Ou falência ou desistência. Então você pode estar assistindo esse vídeo e daqui a um ano você está com uma carteira assinada porque você preferiu não arriscar na papelaria e foi trabalhar com carteira assinada. Então, a maioria dos microempreendedores, eles acabam fechando as suas pequenas empresas em apenas um ano. Isso é muito triste. Eu acho que o empreendedorismo, ele é uma coisa que todo mundo pode fazer, né? E a gente gera um lucro muito grande para o Brasil inteiro. Hoje as mulheres, elas fazem, nós somos mais de 53% das artesãs de microempreendedoras no Brasil. E a nossa receita, ela é bastante alta. Isso de diversos segmentos, né? Do artesanato e do empreendedorismo. Então, o que acontece? Quando a pessoa desiste em um ano, é porque nesse um ano a pessoa não teve o direcionamento correto, né? É muito difícil. A internet, ela veio para ajudar a gente, mas as informações, elas são muito desencontradas, né? Você consegue sim ter todas as informações no YouTube, no Facebook, no Instagram e tudo mais. Porém, as informações, elas são bastante desencontradas e você perde muito tempo pesquisando e esquece de pôr em prática. E aí acaba que você não consegue gerenciar a sua empresa e acaba não tendo a famosa sorte. E aí, em um ano, a sua empresa pode ir à falência. Então, isso é muito triste. Eu acho que a gente tem que rever os conceitos, a gente tem que acreditar na gente e seguir em frente. Eu tô no ramo da papelaria, meu menino fez 9 anos e eu comecei com o aniversário de um ano dele. Então, já tem aí uns 8 anos, eu tenho 6 anos de silhuete, tenho quase 8 anos na papelaria. E, claro, passei por muitas dificuldades. Eu fui ganhar dinheiro com papelaria depois que eu comprei a silhuete. E depois que eu adquiri a silhuete, foi que o meu portfólio, ele aumentou bastante, né? Eu saí daquela caixinha, latinha e tubete. Não que isso é caixinha de acrílico, não que isso seja uma coisa ruim, mas você às vezes precisa mudar o seu público-alvo, né? E eu quis mudar o meu público-alvo. Eu vendia bastante latinha, caixinha e tubete. Quando eu comprei a silhuete, eu fui para a parte mais da papelaria e eu quis fazer as caixas milk, as caixas bala. E aí eu otimizei o meu tempo, eu passei a ganhar um pouco mais. Eu vendia menos, mas eu ganhava mais. A caixinha, a latinha e o tubete, esse trio, é um dos trios que mais vendem na papelaria. Porém, o seu lucro, ele é menor do que se você trabalhar com as caixinhas milk, bala, icone e, enfim, todas as outras que você consegue trabalhar tendo a silhuete. Claro que você não precisa ter, a gente fala da silhuete, mas uma máquina de corte. Claro que você não precisa ter uma máquina de corte logo que você inicia, mas é muito legal, sim, otimiza o seu tempo. Dá pra você fazer quase tudo na tesoura e com um estilete de precisão. Guarda bem essa dica, um estilete de precisão. Não é esse estilete aqui, eu não tenho nenhum estilete de precisão. O meu, faz tempo que eu parei de trabalhar com ele, mas eu trabalhei por muito tempo com estilete de precisão. E aí, você vai ver que a sua sorte vai aumentar. Então, você consegue ter sorte na papelaria se você trabalhar corretamente. Então, se você não desistir, se você persistir e encarar o seu negócio
como um negócio, um pequeno negócio. E aí você vai sim conseguir ter um retorno financeiro e não vai fechar em um ano. Se você desistir em um ano, não tá certo, porque é o tempo de maturidade da sua pequena empresa. Nenhuma empresa nasce grande, né? Nenhuma empresa, se você pesquisar, eu não sei se você gosta de leituras e de pesquisas, mas começa a dar uma lida nas grandes empresas, né? Como eles começaram e o que eles fizeram para crescer. Tem o dono do Habib's, tem o dono da Havan, o dono da Riachuelo, o próprio Mark Zuckerberg. E você começa a ver essas histórias e você começa a se inspirar. Por quê? Porque você vê que eles começaram muito pequeno, e aí se tornaram gigantes. E na papelaria você também consegue encontrar pessoas que são gigantes na papelaria personalizada, porém que começaram pequenininho e não desistiram, certo? Então, hoje é essa minha dica que eu dou para você sobre papelaria personalizada e empreendedorismo. Eu não quero que você feche a sua empresa em um ano, eu quero que você persista e eu quero que você esteja no caminho correto. Combinado? Sorte não existe, existe dedicação. A sorte é se você encontrar um dinheiro na rua, né? E aí sim é sorte. Muitas vezes também é fé, né? A gente chama de sorte, mas muitas vezes é fé. Curar uma doença e tudo mais, e aí você tem fé e é curado, não é sorte. A sorte é muito raro acontecer quem tem sorte, mas quem tem dedicação e fé consegue ir muito longe. É claro que você não vai conseguir ir longe se você ficar parada aí onde você está e não sair da sua zona de conforto. Sempre saia da sua zona de conforto. Ficou fácil? Parte para um nível mais difícil, que é assim que você vai conseguir evoluir. Combinado? Então, um grande beijo e até a próxima dica!